Graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos aí ao vivo, nessa quarta-feira, dia 18 de março, às 20 horas, nessa quarta-feira, às 20 horas, iniciando nosso culto online. Devemos estar sempre firmes no Senhor, sempre estar orando, clamando ao Senhor. Podemos não estar reunidos no templo, mas a igreja continua de pé, a igreja continua firme, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, e nós devemos estar aí hoje mais do que nunca ligados, unidos, hoje mais do que nunca, nós devemos estar fortalecidos aí no Senhor, sabendo que podemos até não poder nos cumprimentar, nos abraçar, beijar, mas podemos dobrar os joelhos, né? Podemos dobrar os joelhos e como essa canção que eu escolhi de fundo aqui, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é a primeira vez que o povo de Deus passa por situações como essa e agora a nível mundial, a nível aí nacional, enfim, todos os lugares estão aí paralisados e nós devemos estar mais do que nunca usando as armas espirituais. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas e nós devemos estar firmados no Senhor, devemos estar aí a cada dia adorando ao Senhor. Podemos estar dentro de casa, mas o que nos separa é uma oração, o que nos separa é justamente estarmos aí ligados no trono, ligados aí na palavra de Deus, fortalecidos e renovados no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor nosso Deus. Né? Ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a nossa esperança está na glória, a nossa esperança está nos céus, e nós devemos estar agora, mais do que nunca, fortalecendo nossos irmãos e amigos, fortalecendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, vizinhos, parentes, familiares, que a cada dia possamos estar tranquilizados no Senhor e fortalecidos nesse Deus tão tremendo, nesse Deus tão maravilhoso, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que está conosco em todo o tempo. E eu gostaria de adorar o Senhor junto aí, declarando, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Como é bom podermos pertencer a um Deus de amor, a um Deus que não perde o controle, a um Deus que está no controle de todas as formas, né? Nós vamos estar aí tomando algumas medidas e estratégias como, por exemplo, a partir de hoje, cada dia nós vamos ter uma historinha para criança, isso aí, uma historinha online, o Ministério Torre Kids, um ministério abençoado, os professores estão se mobilizando para gravar historinhas, sente com seu filho, assista com ele, vá para a Bíblia, medite na Bíblia, não deixe ele sem aprender a verdade da palavra de Deus e que nós possamos estar fortalecendo em tempo de crise, em tempo de guerra, sabendo que existe um Deus que está conosco, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa. Mesmo em tempo de crises, mesmo em tempo de adversidade, nós podemos ter esperança, porque a nossa esperança não depende coisas dessa terra, a nossa esperança está firmada no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos chamou, nos resgatou e no Deus que nos garante a vida até após a morte, né? O Deus que nos garante a vida não só nessa terra, mas um Deus que garante a vida até após a morte. E como eu disse ontem na nossa live, né? Às 20 horas eu vou estar fazendo o culto e às 23 horas nós vamos estar fazendo a oração. Então nós vamos estar nesses dois horários coligados, ligadinhos, juntos. Às 20 horas estaremos fazendo o culto e às 20 e às 23 estaremos fazendo a oração. Compartilhe esse culto, compartilhe a sua mensagem, né? Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que põe imagem de bravo, etc e tal. Descanse no Senhor, porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor e exaltar o nome do Senhor. E o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus de poder, é um Deus que nos sustenta e fortalece em todo o tempo. Então, nós devemos estar sempre usando as armas espirituais, oração, jejum, louvor, adoração, intercessão, sabendo que não podemos estar juntos, mas graças a Deus, porque ainda temos internet e podemos estar coligados na internet, podemos estar aí relacionando uns com outros através desse meio de comunicação. Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pela sua compreensão. Nós fechamos a igreja hoje por prazo indeterminado.
para tentarmos aí colaborar e contribuir com o projeto de tentar deter essa propagação desse vírus, né? Sabemos aí das leis federais, das leis estaduais, e não convém nós estarmos juntos nesse momento. Gostaríamos de estar juntos, mas devemos ser prudentes, né? Devemos ser prudentes como a serpente. E realmente que a cada dia nós possamos estar atentos aí a novas informações, a novas realidades do que está acontecendo, porque nós estamos vendo uma situação tomando uma proporção absurda, né? Tome cuidado para não estar propagando, divulgando fake, não estar divulgando notícias que não sejam verdadeiras. E também uma precaução muito grande é de você estar cuidando da sua saúde, mas acima de tudo, acima de cuidar da sua saúde, você estar cuidando da sua vida espiritual, como você está para se encontrar com o seu Deus, né? Isso é muito importante, nós estarmos prontos, preparados a qualquer momento para encontrarmos com o nosso Redentor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas me mandaram mensagens, áudios, vídeos, matérias, reportagens, instruções aí de médicos e tudo mais. A gente tem recebido aí naturalmente, diariamente, por volta de 1000 mensagens. Então, me perdoe, não dá para responder todos, mas nós vamos, à medida do possível, atendendo, fazendo triagem acerca de algumas e também estar respondendo à medida do possível. É muito difícil termos que tomar essa decisão e termos que fechar a igreja, é muito triste, né? Tivemos aí um dia muito, muito difícil hoje, quando tomamos essa medida, diante de noticiários e diante de matérias que recebemos e ligações que recebemos de órgãos aí que, na verdade, nos levou a tomar essa decisão para preservar a vida dos idosos, preservar a vida dos membros e dos próprios oficiais. Temos visto aí com tristeza, né, um dos pastores da Renascer que já faleceu com coronavírus. É uma tristeza muito grande nós termos essas notícias e vermos tudo que está acontecendo na nossa nação e no mundo, na nossa nação e no mundo. E nós precisamos estar cada vez mais ligados, cada vez mais inteirados na verdade da palavra de Deus e sabendo que o nosso Deus não mudou, sabendo que o nosso Deus continua e continuará sempre no controle, a despeito do que aconteça, ele continua sendo Deus e ele será Deus para todo sempre. O que eu gostaria de meditar com você rapidamente, as nossas lives não vão passar de 30 minutos, nunca, os cultos, as lives, as orações, vamos procurar sempre fazer um período de 30 minutos. Demos aí a estratégia de você estar lendo a Bíblia. Sei que a quarentena não são 40 dias, mas em 40 dias, 1h30 por dia, você pode ler a palavra de Deus inteira. E a nossa sugestão é que você leia ela, a edição da Bíblia Viva, né? Temos a Bíblia Viva, temos a Bíblia Revista e Corrigida, temos a Bíblia Vista e Atualizada, temos a Bíblia em ordem cronológica, e você pode ler aí qualquer uma das versões, mas a instrução é você ler na sequência. A instrução é justamente você ler na sequência a Bíblia. Não tem um programa, começar em Gênesis, 30 de leitura contínua, ver onde você parou no dia seguinte, você continuar a partir dali. Só que agora à noite nós vamos estar postando também uma historinha das crianças, uma historinha do Ministério Infantil, todo o departamento infantil já está gravando. Aqui fica meu recado para todos do Ministério Infantil. Assim que gravar, envia no meu WhatsApp para que o Evandro possa fazer a margem, possa fazer a editoração aí e a gente já possa postar uma história por dia para crianças, um culto de meditação da palavra e também um momento de oração às 23 horas, tá? A princípio, nosso encontro ao vivo às 20 e 23 horas. Pessoal do Instituto Jáfia, não vamos ficar sem aula. As aulas serão online dessa mesma forma. Nós estaremos ministrando aulas online. E essas aulas online, na verdade, vai estar aberto ao mundo, não tem problema nenhum. Né? A próxima matéria, inclusive, é Jesus no Tabernáculo, uma matéria tremenda, uma matéria maravilhosa. Então, não teremos aula presencial, mas nós vamos ter aula online até segunda ordem aí, de a gente poder retornar e estar seguros para retornar a congregar em comunhão conjuntos. Então, nesse momento, eu gostaria de ler com você a palavra de Deus
que Deus colocou no meu coração. Hoje foi Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, na versão revista corrigida, e ela nos diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou andando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou a prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, e tinha por sobrenome Marcos, onde estavam muitos reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que haveria de ser feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a idade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus e não voz de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, como de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Um texto conhecido, um texto maravilhoso, onde nós vemos aqui que, pelo crescimento do evangelho, Satanás tentou deter matando os apóstolos. Satanás tentou deter colocando os apóstolos na prisão. E se não bastasse a situação, eles estavam esperando passar a Páscoa para poder também executar a vida de Pedro. Tiago já tinha sido morto e agora Pedro estava na prisão. Mas o que o texto me chama a atenção é que Pedro estava guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão. É muito interessante que Deus tem os seus lugares de guardar os seus filhos, né? Deus guarda os seus filhos em montes, em cavernas, Deus guarda os seus filhos em prisões, Deus guarda os seus filhos em desertos, Deus guarda os seus filhos na casa da viúva de Sarepta, como guarda no ribeiro de Querite, Deus guarda os seus filhos aonde Ele quer, e chegou o tempo de Deus guardar você na tua casa, chegou o tempo de Deus guardar você no seu lar, na sua família. Devemos louvar a Deus que estamos em casa, que estamos com a família. Tem muitos que não estão tendo esse privilégio, tem muitos que não estão tendo essa condição de estar junto com os seus, estão em outros países, presos, enclausurados em aeroportos e tantas coisas. Você está em casa, está guardado. Saiba de uma coisa, que Deus está te guardando. Queremos clamar também por aqueles que estão fora de casa, fora da nação, clamar também por aqueles que nesse período de tanta incerteza, né? Muitas pessoas que querem saber o que vai acontecer semana que vem, amanhã, o que vai acontecer no
no dia seguinte. Irmãos, é uma situação nova, não temos como prever, não temos como afirmar nada, não temos como prometer nada, não temos como dar data quando vamos voltar, não temos como dar data quando podemos nos reunir de volta. Nós temos que colocar paz no nosso coração, porque mesmo Pedro, sabendo que seria executado no dia seguinte, ele dormiu em paz, ele descansou em paz. Existe uma paz que excede a todo entendimento, existe uma paz que os servos de Deus têm que, nesse momento, colocar em prática. A paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, é a paz que só nós podemos ter, mesmo em tempo de guerra, ter o coração em paz. Que o Senhor possa batizar o teu coração no shalom de Deus, que você possa manter o seu controle, o seu equilíbrio, cuidando da sua saúde, cuidando aí do teu coração, do teu emocional, e sabendo que a palavra de Deus, ela continua e continuará sempre sendo a verdade. E nós nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E também descansar no Senhor. Não é tempo de degladiarmos, não é tempo de ofender uns aos outros. Né? Eu tenho visto muitos pastores e líderes, um ofendendo ao outro nos posts, nos comentários. Gente, não é tempo disso. Não é tempo disso. É tempo de a gente unir, é tempo de a gente estar firmados no Senhor, orando e clamando ao Senhor em unidade de fé. E não podemos esquecer que temos armas espirituais, e as armas espirituais são poderosas em Deus. Deus tem poder sobre o coronavírus. Deus tem poder para não se tornar essa previsão e perspectiva que muitos especialistas estão afirmando, do caos absurdo. Agora, a despeito do que aconteça, os céus não estão em crise. Os céus está preparado, e Deus continua e continuará o controle para todo tempo. E já nos previu, já nos alertou, já nos instruiu que haveriam pestes, pragas, terremotos, tsunamis, né? Hoje nós tivemos que sair para resolver diversas coisas antes de fecharmos a igreja, e nessas saídas eu vi como o sol hoje estava quente, como o sol hoje estava assim, uma situação absurda, e nós temos visto que a atmosfera está diferente, os pássaros já não cantam mais como cantavam. Então nós temos que estar repreendendo aí todo o tamanho das trevas, estar repreendendo toda a situação de pessoas que querem se aproveitar dessa situação, pessoas que se promovem sendo caos. São situações que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus para poder clamar ao Senhor, para poder nos resguardar, ter sabedoria, usar de prudência, evitar ao máximo. Né? Eu tenho dado um alerta aí, não só aos membros, mas a todos que estão assistindo. Temos dado um alerta muito grande. Se estamos reclusos, se estamos em quarentena, não é férias, gente, não é para ir para shopping, não é para ir para praia, não é para ir para passeios, né? É para evitar os lugares públicos, né? O fato de você poder trabalhar em casa ou dever ficar em casa não é fácil, a gente entende, a gente tem uma vida ativa, a gente tem uma vida que está muito corrida, mas com isso tudo nós temos que estar obedecendo às autoridades e tentando ao máximo deter aí a forma dessa propagação. E essa forma, as medidas, as instruções são o máximo que você conseguir ficar em casa, sair para o extremamente necessário. E ainda hoje muitas pessoas me lembravam que no final do ano Deus começou a nos alertar, Deus começou a nos avisar que nós deveríamos fazer estoques em casa, que nós deveríamos guardar, que dias difíceis viriam. Isso foi falado no culto da noite de ano, isso foi falado semanas antes, e realmente nós temos que nos precaver, temos que ter essa prudência, temos que estar atentos quanto a essa realidade. Você que não está conseguindo me ouvir num Face, eu estou no outro, tá? Eu estou nos dois Faces, transmitindo simultâneo nos dois Faces. Parece que uma das duas está dando problema, você pode estar transferindo para o outro. Os dois são Clayton Nantes, pode ouvir nos dois sem problema algum.
Então, o que me traz esperança, como foi cantado ainda há pouco, nesse nosso culto online, é trazer à memória a história dos homens de Deus que já passaram por momentos difíceis, já passaram por momentos de tribulação. Não é a primeira vez que a sociedade, que o mundo passa por epidemias e pandemias, mas é a primeira vez, a primeira sociedade que passa por uma pandemia com internet, Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa pandemia de fakes, com essa pandemia de gente que tem o prazer de promover a catástrofe, de divulgar a catástrofe. São difíceis, mas nós temos um Deus, e temos um Deus que não nos abandona, temos um Deus que não nos deixa, e eu creio que é momento de nós estarmos guardados em casa. Guardados em casa. Pedro ficou guardado na prisão, mas nós devemos estar guardados em casa. Proibidos? Não. Na verdade, são medidas de precaução. Por isso que nós estamos nos unindo juntos para afastar o amotinamento de pessoas. Mas podemos não estar juntos no templo, mas continuamos sendo igreja, somos igreja do Senhor Jesus Cristo, no templo ou fora do templo, debaixo da árvore ou em casa, e é um tempo de você ter uma comunhão com a família, entendendo que antes do terrível dia do Senhor, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. Quem sabe o Senhor está querendo fazer uma restauração no seu lar. Interessante que a perseguição estava vindo, Herodes matou Tiago, queria matar Pedro estava preso na prisão, mas a igreja fazia contínua oração na casa de Maria. A igreja fazia contínua oração. É isso que nós precisamos nos posicionar. Não fique neurótico com as notícias, fique neurótico querendo informação. Tem coisas que não vale a pena a gente saber, porque nós temos que nos preservar. Então, não fique com a televisão 24 horas, com a internet 24 horas. Separe um tempo para você orar, um tempo para você ler a Bíblia, um tempo para você meditar na verdade da palavra do Senhor, porque Deus pode te visitar, e eu creio que nesse tempo Deus pode enviar anjos, eu creio que nesse tempo Deus pode trazer tremendos testemunhos, assim como Pedro. Veio a visita do anjo e ele não sabia que era real. E o anjo começou a dar instruções: levanta-te, cinge-te, coloca capa, coloca sandálias, vem, né? E o anjo de Deus libertou Pedro ali daquelas amarras, daquelas prisões, daquelas correntes. Os demais, os 4 quaternos, 16 soldados que estavam responsáveis por Pedro, adormeceram. Havia um turno de soldados, mas os que estavam ali com ele adormeceram. E Herodes ficou tão indignado que mandou matar todos, mandou justiçar todos os guardas da prisão por terem deixado Pedro fugir, quando na verdade não sabiam do poder de Deus, da unção de Deus Todo-Poderoso. Não estamos imunes e isentos de podermos passar até por uma situação como essa, ou até passarmos por uma situação com um contágio. Muitos servos de Deus já estão contagiados, e a gente viu aí a triste notícia de um dos pastores da Renascer e tantos outros que a gente tem recebido noticiários. Mas nós temos que estar firmados no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para o nosso Redentor, nosso Deus que não perde batalhas, o nosso Deus que não muda, o nosso Senhor que está no controle de todas as coisas. A igreja sempre sobreviveu a ameaças, a perseguições, a afrontas. A igreja sempre cresceu no sofrimento. E eu creio nesse crescimento, eu creio nesse avivamento. Eu creio, irmãos, que nesse momento que nós vivemos essa realidade, nesse momento que nós nos dobrarmos, orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, vai vir um avivamento, vai vir a glória de Deus, porque se a glória de Deus nos revestir,
ela imuniza a nossa vida. Se a glória de Deus vier sobre nós, basta uma gota da sua glória, basta uma gota da presença do Deus Todo-Poderoso, uma gota do sangue de Jesus. Então nós temos que clamar pela glória, porque se a glória de Deus nos visitar nesse momento, é momento de arrependimento, é momento de quebrantamento, é momento de nós nos posicionarmos e buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se a igreja nesse momento for cheia da plenitude do Espírito e receber a visitação da glória de Deus, irmãos, não há coronavírus que detenha e vai ser algo maravilhoso e glorioso, vai ser algo tremendo. Deus vai transformar essa maldição em bênção. Depende do nosso posicionamento. Não podemos parar de orar, não podemos parar de clamar, não podemos parar de adorar. Coloca um louvor na tua casa, coloca uma adoração na tua casa, celebra o Senhor, porque Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, e podemos estar até impedidos de estarmos em comunhão, mas não podemos perder a nossa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. É assim como a igreja fazia contínua oração. Havia alguns que não acreditavam. Pedro está batendo a porta e as pessoas não acreditavam que era Pedro. A Rode, a menina que foi à porta, começou a gritar e de alegria não abriu a porta. E as pessoas diziam: menina, está fora de ti, menina, não pode ser, Pedro está preso. Peraí, se estamos fazendo oração, nós temos que crer que Deus vai nos livrar. Se estamos clamando, nós temos que crer que Deus vai fazer. Então a igreja não pode viver uma incredulidade. Chegou a hora de ela colocar em prática a fé que ela aprendeu, que ela exerceu, que ela desenvolveu. Chegou a hora de nós crermos sim no poder da oração, e se alguém está infectado, crer no poder da cura, chamar a existência a cura, o milagre do Senhor, profetizar pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado, pelas pisaduras de Jesus, eu já estou sanado. Então nós precisamos estar atentos a essa verdade, precisamos estar atentos a esse alerta de Deus. Se estamos guardados em casa, buscando o Espírito Santo de Deus, que buscamos a vontade desse momento, para que nos restamos de toda a armadura de Deus e, acima de tudo, sejamos cheios da tua glória, sejamos cheios do poder e da unção do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar comigo. 23 horas eu volto ao vivo. Ainda hoje nós vamos estar postando agora uma história para as crianças. Cada dia vamos ter aí uma história de crianças. E compartilhe essa mensagem na sua vida, compartilhe. Irmãos, não gente com quem está ofendendo, com quem está atacando, mesmo aqui nos nossos lives, pessoas que estão ofendendo e tudo mais. Não se preocupe, não precise nos justificar. Quem nos justifica é Deus. Tá? Há muitas pessoas maldosas que entram só para nos desestruturar. Tá? Então, não fique respondendo, batendo boca, humilhando, xingando ou tentando explicar a Bíblia para eles, porque, na verdade, os corações estão endurecidos e só Deus para poder fazer. Então, em nome de Jesus, nós vamos estar orando nesse momento. A igreja fazia contínua oração nas casas. A igreja fazia contínua oração nas casas. E o Senhor operou milagre lá na prisão onde Pedro estava. Ore comigo nesse momento, 23 horas estamos juntos. Deus de poder e aliança, Deus de misericórdia e bondade, Senhor, Tu és o autor da vida, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Nós clamamos, ó Pai, a Tua palavra nos diz, da fraqueza tiraram forças. Vai repreendendo, Senhor, toda mentira do diabo, vai repreendendo, Senhor, toda doença psicossomática, todo espírito de pânico, de medo, de desespero, vai repreendendo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, me uno a todos esses pastores que estão conosco, a todos esses irmãos que estão conosco, coligados, nos unimos em fé, Pai. A Tua palavra nos diz que a da oração, onde houver 2 ou 3 em concordância, nós temos essa concordância e nós clamamos, ó Pai, de poder e misericórdia. Vai repreendendo essa neurose, repreendendo, ó Pai, esse espírito
de medo, pânico, desespero que tem assolado a nação. Nós clamamos nesse momento, Pai, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão com resfriado, com H1N1, com o coronavírus, com dengue, Senhor. Tu és Deus sobre todas essas enfermidades, meu Pai. Em nome de Jesus, reveste a tua igreja com a unção do teu Santo Espírito, manifesta a tua glória, assim como o Senhor foi com Pedro, assim como o Senhor foi com a igreja que fazia contínua oração. Pai de amor, Deus bendito, nós declaramos, ó Pai, a tua palavra, aquele que habita no escolhido do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queremos descansar à sombra de tuas asas, ó Pai. Queremos descansar no teu poder e na tua unção. Guarda cada família, cada lar, manifesta o teu poder, põe a tua paz sobre a vida das crianças, dos jovens, adolescentes, dos nossos idosos. Nós clamamos pelo poder do Senhor e rogamos pela unção do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós com mais um louvor e às 23 horas estou com você. 23 horas vamos orar mais uma vez. Todos os dias, de segunda a segunda, às 20 horas, estaremos juntos numa live, juntos, meditando na palavra de Deus, meditando na verdade do Senhor. Na semana de aula, estaremos juntos na aula, também aqui, através desse canal. As aulas continuam através dessa comunicação. Saiba que ninguém pode falar com um adorador. Adorar, sabemos, adorar é o que nós devemos fazer nesse momento. Adorar é o que nós podemos fazer. Ouça esse áudio, ouça essa mensagem, ouça a live ontem e 3 horas eu estou junto com você mais uma vez, profetizando a cura, o milagre e a glória do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Saiba que nada e ninguém pode impedir a adoração. Nada e ninguém pode impedir a tua adoração. Que nós possamos adorar ao Senhor, adorar que eu sou. Em nome de Jesus. Somos um adorador e o Senhor, no meio da pressão, quer ver a tua adoração. Adore o Senhor, exalte o Senhor e até às 23 horas, no nome de Jesus. Valeu mais com você, que Deus abençoe. Um grande abraço a você em Cristo Jesus.